Pessoal, operações de hoje, né? Vamos lá. Dia hoje, hein? Dia 13/3. Sexta-feira 13, caramba. Entrei numa compra aqui, cara, mas eu botei pela metade o stop. Porque na verdade, começo de pregão era 10h34. E o que acontece? Não estava totalmente alinhado, sabe? Gatilho. Fluxo, olha o fluxo, a gente não conseguia ver nada de fluxo ainda do dia. Tava tudo apitando, mas sabe, quando abre, já abre apitando, né? Para um lado ou outro, por causa da força inicial do mercado. Aí didaticamente eu falei, cara, vou entrar, entrei. Mas esse didaticamente tá fazendo, né, que perder muitas oportunidades e levar umas resinhas, né? Mas enfim, entrei, certo? E aí eu vou acelerar aqui um pouco, porque o mercado ficou balançando. E pegou meu stop. Beleza, mas foi metade do stop, tá? Não tava botando fé nessa operação, não. Aí olha só que interessante, eu lembro que o mercado deu uma quedinha, né? Que eu falei, será que ele vai para baixo? E o fluxo ficou maior, né? Ó, o fluxo do dia comprado. Tá vendo por que eu não gosto de entrar no começo? Olha a força, como é. Essa força é a força inicial de abertura de mercado, ela sempre vai ter. Não acredito nessa primeira, não. Não acredito nesse primeiro fluxo. Gosto de operar um pouquinho mais depois, né? Aí eu pensei assim, será que vai, cara? Só que o painel principal, né, que é o painel 2, ele não alinhou não para venda. Quando ele não alinhou para venda, eu comecei a mapear no preço, né? Eu falei, caramba, pensei, né? A melhor entrada era agora, nessa região aqui, ó. A melhor entrada de compra, né? De compra. Porque se ele não alinhou na venda, pode ser que ele volte a alinhar na compra. E se ele voltar a alinhar na compra, ele vai alinhar já muito lá em cima de onde foi minha entrada. Aí nesse momento eu comecei a perceber o que? Eu falei, cara, pode ser que suba, porque ó, região de compra, alinhamento aqui no painel 1.1, ele está alinhado. O painel 4 precisa me dar um pouquinho mais de força e ele vai estar alinhado. E o painel 2, ele já está dando permissão, mas eu precisaria. Olha lá, alinhou, entendeu? Porque principalmente essas duas primeiras aqui é o que eu prefiro, né? E aí o 4 me deu um pouquinho mais de força, ó, chegando ao lado da abertura, o topo lá da abertura. Só faltou quem? O gatilho. Só faltou o gatilho. Então aí ó, voltou, o 2 voltou, ó, né? O candle existindo aí, ó, o fluxo tiro, porrada e bomba para baixo, ó. Você pode ver aqui no Renko também, né? Beleza, mas eu ainda tava de olho na compra, né? Aí eu até pensei, pô, essa é a mesma compra da que eu fiz, cara, porque se eu não tivesse colocado o stop pela metade, eu estaria na mesma compra. E aí entrei, mesmo não estando 100% alinhado aqui, ó, mas olha o cara que me permitiu entrar, né? Olha a pivotagem que ele fez aqui, ó, mais força. Então, mesmo não estando tão alinhado, eu entrei com uma certa força no momento, sabendo que eu ia passar um sufoquinho, né? Porque não tá tudo 100% não alinhado e o preço não tá aquela batida forte. E 3 candles já para cima aqui, o melhor candle de entrada foi aqui, ó, a melhor região de entrada foi essa daqui, ó. Mas tudo bem, entrei. E aí eu vou acelerar aqui para vocês, porque eu fiz uma parada que eu vou passar para vocês aqui, que é o seguinte. Não tô conseguindo acelerar muito bem não. Aqui, ó. Olha lá, agora você vê que já tá com 100%, né? Ele tá indo. Olha só isso aqui, ó, que maravilha, que beleza. Olha isso aqui, ó, indo do 0 ao 4, indo do 0 acima do 3, ó, bateu no 4. Então,
Região de compra, operação válida, que vale operar bem. O que eu fiz aqui, ó? Essa primeira linha é o tamanho do meu risco. Olha lá, eu falando. A primeira operação é o tamanho do meu stop. Então chegou ali, chegou agora. Vou proteger. Meu dever é proteger. Então posso proteger perto ou no 0 a 0. Essa segunda marcação aqui, cara, se eu quiser já ganhar o meu risco, que eu arrisquei, ó, passou dessa primeira marcação azul, eu coloco no 0 a 0, tá? Enquanto tá perto. Chegou na segunda marcação, se eu quiser proteger o meu gain, tem que colocar exatamente na azul, apertar, estrangular a operação. Opa! Eu ganhei pelo menos o meu risco. Não pausei. Certo? Pausar aqui só para explicar melhor. Algumas pessoas não conseguem segurar a operação até o final. Então, tem uma forma da gente tentar aliviar isso. Ou fazer uma transição, que é o quê? Coloca o tamanho do stop para cima, quando ele andar pelo menos o tamanho do seu R, você bota no 0 a 0. Então você já não perde mais. E o que acontece? Eu fiz uma outra marcação aqui em 335 ticks, que é mais ou menos a metade, ó, daqui para o alvo, certo? Que é, se bateu nessa segunda linha azul aqui, você pode estrangular, você pode fechar uma parcial aqui e estrangular o seu stop aqui nessa segunda linha de baixo, azul. É o ideal? Não. O ideal é deixar tudo ir lá no gain, cara. Sem parcial, mas algumas pessoas não conseguem segurar. E por que eu fiz isso hoje? Porque eu tomei o stop na primeira. Então eu tenho que defender o meu saldo, eu tenho que gerenciar isso, eu tenho que ter uma gestão ativa nesse caso. Se fosse a minha primeira operação, no máximo eu iria fechar uma parcial aqui em cima, tentando pegar o máximo de lucro e deixar um rolando. Então vamos continuar para ver o que eu fiz, que eu vou narrando. Como eu tomei metade de um stop, eu tô com a conta, não andou muito não, o saldo. Mas é assim, né? É de pouquinho. Outra conta ali eu acabei de fechar, porque ela andou bastante o saldo, então acabei de fechar. Isso aí é meu filho arrastando o carrinho, tá? A minha primeira foi stop, entendeu? Desculpa aí, eu não vi, tá? Mas quando chegou, passou da azul, 0 a 0. Passou dessa primeira azul aí, ó, 0 a 0. Mas aí, ó, chegou no meu ponto que eu não quero mais perder. Então, ó, não quero mais, cara. Por quê? Porque a minha primeira foi stop, eu tenho que defender esse saldo. Eu não posso dar esse mole na segunda. Então, como eu já tava com $200 de lucro nas duas contas, tendo tomado um primeiro stop, tá? Se eu não tivesse tomado um primeiro stop, eu já estaria com mais de $300, $400 de lucro. Então, eu tenho que ter uma gestão ativa nesse momento, beleza? Na primeira tentativa até pode, mas na segunda eu tenho que proteger. Se voltar daí, voltou, entendeu? Eu ganhei meu risco. Fiquei no 0 a 0, né? Porque eu tomei metade. Ainda bem que eu coloquei metade do stop, porque eu vi que não estava tão bom ainda para entrar na compra. Já com a experiência a gente vai sentindo, né, que não era o melhor momento para entrar, então eu entrei com metade do stop, metade do risco. Essa segunda não, a segunda foi uma entrada mesmo válida, e aí poderia até sair aqui agora. De uma conta eu vou sair, tá? 10h45 da manhã, eu já finalizando meu dia. Pronto, olha lá, eu saí parcial aqui, né, porque já tá perto, garanti meu risco total da operação ainda no lucro, garanti que meu saldo vai ficar positivo hoje, garanti, ó lá, fechou, então garanti, e aqui eu aumentei, tá, fechei uma parcial, mas aumentei o alvo,
Vou continuar nessa operação. Ó, atenção nessa segunda conta. Eu já cheguei no meu take. Não tinha que estar fazendo mais nada. Só que, pô, tem alguma coisa falando aí pra eu sair? Não, não tem. Apesar de que tava 55 aqui, se tivesse 100, isso aí é direto, tá, gente? E aí eu lembro que eu falei, cara, tchau. Eu vou deixar na tela. O que rolar, rolou, eu vejo depois. Mas acabou que eu nem gravei. E agora vamos fazer a condução, né? Vamos fazer a condução. Outra conta minha aqui já... 3 outras contas minhas aqui já bateram o alvo. Já foi, já acabou o dia. 10h46 da manhã. É isso, não tem mais o que ver, pessoal, porque eu não continuei gravando. Eu saí da tela e deixei essa conta aí. E bateu o stop, tá? Bateu o stop gain. Não chegou lá no alvo. Mas não tem problema porque, na verdade, chegou quase no take, né? Porque aí onde estava aí já tinha passado do meu take, né? As outras contas, como eu acabei de falar, as outras contas já tinham fechado. E é isso. Essa foi a operação de hoje. Foi muito fácil, né? Muito fácil, assim. Sinceramente, eu acho que qualquer criança pegaria essa operação que eu fiz aí. É isso, gente. Valeu e boa semana, bom final de semana para todo mundo.